Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos no Scribus. Na aula de hoje nós veremos aqui como configurar uma tabela aqui dentro do Scribus, beleza? Mas antes, como sempre, contudo, eu já peço para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos no Scribus que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o Scribus, a como utilizar o Scribus de forma profissional, nós temos um curso completo de Scribus do básico ao avançado em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Então vamos lá, vamos pôr a mão na massa. Bom, eu estou aqui com um documento aberto aqui no Scribus, e para você inserir uma tabela aqui no Scribus, você pode vir aqui na barra de menu, no menu Inserir em quadros, Inserir tabela, ou você pode vir diretamente aqui na barra de ferramentas, nesse íconezinho aqui, tá vendo? De tabela, você clica aqui e aí beleza. E aí note que quando eu venho aqui para o documento, o cursor do meu mouse ele ganha um formato de uma tabela, tá vendo? Então aqui no caso eu posiciono o cursor aqui no lado onde eu quero começar a inserir minha tabela, pressiono o botão esquerdo do meu mouse, com o botão esquerdo do meu mouse pressionado eu arrasto. Eu arrasto aqui para redimensionar aí o tamanho da minha tabela, tá vendo? Redimensionei aqui para o tamanho que eu quero, mais ou menos. Solto aqui o botão do meu mouse. Ele vai abrir essa caixinha de diálogo aqui perguntando qual é o número de linhas e colunas da minha tabela. Então aqui no caso, para a gente ter um exemplo aqui, eu vou colocar essa tabela com 11 linhas e 3 colunas. Tá? Eu posso digitar diretamente aqui dentro do quadro de texto, ou eu posso mexer aqui nessas setinhas aqui, tá vendo? Selecionei aqui o número de linhas e colunas que eu quero, dou um OK, e aí ele insere a tabela aqui para mim, beleza? E aí a tabela aqui no caso, quando eu jogo o cursor do mouse aqui para o centro da minha tabela, o cursor do meu mouse ele ganha a forma de uma mãozinha, tá vendo? Quando eu clico aqui dentro com o botão esquerdo do meu mouse, com o botão esquerdo do meu mouse pressionado eu arrasto, eu posso mover a minha tabela, mudar a posição aqui da minha tabela dentro do documento, beleza? Se eu quiser redimensionar a minha tabela, tá vendo, ó? Eu seleciono a minha tabela, mantenho ela selecionada, tá vendo que ela tem esses quadradinhos aqui nas bordas? Eu posiciono o cursor em cima de um desses quadradinhos para ele ganhar essa forma de seta dupla, tá vendo? E eu posso redimensionar aí, modificar o tamanho da minha tabela, beleza? Bom, show de bola. E agora para eu configurar a minha tabela, né? Como é que eu posso, por exemplo, mesclar células, inserir textos aqui? Bom, o que cabe a gente mencionar? A tabela é um conjunto de quadros, então cada célula, na verdade, ela corresponde a um quadro individual onde você tem que fazer a edição, as suas edições em cada quadro individualmente, beleza? Então aqui no caso, por exemplo, eu quero inserir um título aqui nessa primeira linha, tá vendo? Mas eu preciso mesclar as células. Então o que eu tenho que fazer de cara? Eu dou um duplo clique aqui. Eu quero mesclar essas 3 células aqui de cima. Eu vou dar um duplo clique aqui dentro dessa primeira célula e vou arrastando o meu mouse, tá vendo? Para que ele selecione as 3 primeiras células aqui de cima. Com essas 3 células aqui selecionadas, eu venho aqui na barra de menu em tabela e venho aqui ó, em mesclar células. Quando eu clico aqui, ele faz aqui a mesclagem das células, tá vendo? E aí eu quero inserir aqui o título dessa minha tabela. Aqui o cursor do mouse já está aparecendo aqui, tá vendo? Mas basta eu dar um duplo clique aqui dentro da célula que o mouse aqui ele fica piscando. E abaixo eu digitar o meu texto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, minha tabela, né? Minha tabela, é o título da minha tabela. Eu quero
fazer um layout, mexer no layout dessa tabela. Então, eu vou selecionar aqui o texto. Vou clicar com o botão direito aqui dentro da célula. E vem aqui em propriedades do conteúdo. E aí ela vai abrir aqui as propriedades do meu texto, tá vendo? E aí eu posso configurar esse texto. Então, por exemplo, eu quero colocar, eu vou deixar aqui em Arial mesmo, mas eu quero colocar um peso bold, negrito na minha fonte. Eu venho aqui nessa setinha, venho em bold, que ele modifica. Eu quero centralizar esse texto. Venho aqui em centralizar, ele centraliza o meu texto. Quero aumentar um pouquinho o tamanho desse texto, né? Aqui no caso eu quero deixar ele mais distribuído aqui dentro da célula. Então eu clico aqui nessa setinha, onde está entrelinhamento fixo por padrão, vem aqui em alinhar a grade da pauta. E aí ele alinha. Se eu vier aqui em espaçamento entre linhas automático, ele volta lá para cima, tá vendo? Alinhar a grade da pauta, ele alinha aqui abaixo. E aí eu posso mexer aqui no tamanho da fonte aí desse meu título. Então, vou deixar aqui, por exemplo, com 15. Aqui ele foi para o canto direito, tá vendo? Posso reduzir mais um pouco. Beleza, vou deixar aqui com 16. E aí inserir o título na minha tabela. Beleza? E aí, em cada célula, eu tenho que fazer uma edição à parte. Beleza? Então aqui no caso, por exemplo, eu vou selecionar essa tabela aqui. Selecionei essa tabela. Aliás, eu não precisava nem selecionar a célula, no caso, né? Eu já dou um duplo clique aqui dentro. Eu quero colocar aqui um título aqui, um subtítulo para essa célula. Então, coluna 1. Né? Onde eu vou inserir aqui os dados dessa minha coluna 1. E aí, mesmo esquema, eu seleciono o texto. Clico com o botão direito e vem em propriedades do conteúdo e edito aqui esse conteúdo. Então, eu coloco aqui centralizado, eu quero centralizar. Vou colocar também como bold. Aqui em entrelinhamento fixo, eu vou colocar alinhar a grade da pauta. Aqui em alinhar a grade da pauta, ele não ficou legal, ele desceu com o texto, sumiu com o texto. Então, vem aqui em espaçamento entre linhas automático, para ele voltar aqui em cima. Beleza. Show de bola, eu vou deixar nesse tamanho de 12 mesmo. Ok. E aí a mesma coisa eu vou fazer aqui. Então eu vou tentar fazer aqui, eu vou vir aqui dar um clique com o botão direito sobre esse texto, editar, copiar. Vou dar um duplo clique aqui nessa célula, vou clicar com o botão direito, editar, vou colar. Beleza, ele fez a colagem aqui, tá vendo? Só vou modificar aqui para coluna 2. Mesmo esquema nessa célula aqui, botão direito, editar, colar. Vou só alterar aqui o número, título da coluna 3. Beleza. Fiz aqui essas alterações. E aí eu vou colocar aqui agora os itens aqui da coluna 1. Beleza? Então aqui no caso, vou dar um duplo clique aqui nessa célula, vou colocar linha 1. Vou selecionar esse texto, vou copiar, aí eu venho aqui, dou um duplo clique aqui dentro, nessa célula, venho, botão direito, editar, colar. Só que eu vou selecionar esse texto aqui e vou incrementar algumas mudanças. Então vou vir aqui em propriedades do conteúdo, vou voltar aqui com a fonte regular, vou alinhá-la aqui à esquerda, beleza, vou deixar assim, dessa forma. Beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Linha 2. Linha 3. Linha 4. Linha 5. Linha 6. Linha 7. Linha 8. Essa última linha aqui eu vou deixar em branco, que eu vou incrementar aqui, fazer uma outra configuração nessas células aqui da última linha. Aí aqui em coluna 2 eu vou digitar aqui um texto qualquer, né? Eu vou digitar aqui um Loren Y.
Beleza, inseri aqui os textos aqui, né, preencher as demais células. Nessas duas células aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mesclar essas duas células aqui. Então aqui no caso eu vou colocar aqui vou colocar tabela 1.1, como se fosse a minha primeira tabela, exemplo de primeira tabela. Vou selecionar esse texto aqui, botão direito, propriedades do conteúdo. Vou centralizar esse texto. Vou selecionar aqui um bold. Alinhar a grade de pauta. Beleza. E agora sim, eu vou selecionar essas duas células aqui. Vou vir aqui no menu, na barra de menu em tabela, mesclar células, para mesclar essas células aqui. E aí eu vou digitar um texto aqui dentro. Essa é minha tabela. Pronto. Vou selecionar o texto, também vou editar as propriedades do conteúdo da tabela. Então aqui em Arial, vou selecionar aqui a fonte bold, vou centralizar. Alinhar a grade de pauta, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Beleza. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Beleza. E aí a gente configurou aqui a nossa tabela. Show de bola. O que a gente pode fazer agora? Selecionando aqui o quadro da tabela, a gente pode aplicar algumas configurações. Então vamos considerar que eu queira inserir algumas... aplicar aqui alguns efeitos, né, alguns estilos aqui para essa tabela. Então basta eu selecionar aqui o quadro, tá vendo? Clico com o botão direito sobre ele e venho aqui em propriedades do conteúdo. Aqui eu tenho o estilo de tabela que é padrão, células, e aqui eu posso configurar a cor do preenchimento da minha tabela. Então quando eu clico aqui, ó, vamos supor que eu quero colocar aqui um preenchimento em ciano. Eu seleciono aqui, ele coloca a cor que eu selecionei, tá vendo? Um verde, um vermelho, um magenta e assim por diante. Aqui você troca a cor do preenchimento da tabela. Aqui você pode aplicar também um sombreamento, beleza? E aí para você configurar a borda da tabela, vamos supor que eu quero aplicar aqui uma borda dessa tabela. Aqui, ó, ele te dá a opção de você configurar a linha contínua. Quando você seleciona essa opção, ela habilita essas opções aqui de baixo, onde eu posso configurar o tipo, né, da borda. Por padrão, ela vem aqui com esse traçado, tá vendo? Mas eu posso configurar outros estilos aqui de tracejado, ok? Pontilhado, eu posso configurar aqui o que eu quiser aqui. Aqui em largura, você configura a largura, né, a espessura da borda. Vamos supor que eu queira 3 aqui. E aqui eu altero a cor da minha borda. Então vamos supor que na borda eu queira colocar aqui um vermelho. Eu seleciono aqui o vermelho, ele coloca aqui o vermelho na minha borda, beleza? E aí o que acontece, gente? Aqui dentro agora, eu quero configurar, né, essa borda aqui do nosso trabalho, tá vendo? Eu quero só aplicar aqui um efeito sobre essa borda aqui, ó, inferior desta célula aqui de cima que contém um título. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar essa célula aqui para poder aplicar o efeito sobre ela. Então se eu clicar aqui fora, der um duplo clique aqui dentro e arrastar, beleza, selecionei essa tabela aqui. O que eu posso fazer? Aqui em propriedade, note que aqui agora, tá vendo? Ela insere aqui uma outra linha, tá vendo? Então, no caso, eu quero aplicar um efeito aqui de borda aos 4 cantos aqui dessa célula. Então, eu seleciono aqui. Eu quero modificar aqui a largura da borda. Eu venho aqui
modifico para 3. E aí eu altero aqui a cor dessa minha borda. Eu posso colocar aqui em vermelho. Coloco aqui em vermelho. Ela insere um vermelho aqui na minha borda, tá vendo? Show de bola! Com a aplicação desse efeito, ele acabou jogando o meu texto para cá. Então, eu posso selecionar aqui esse meu título, botão direito, propriedade do conteúdo. Posso diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Beleza, mexi aqui no tamanho, modifiquei aqui o entrelinhamento, tá vendo? Já solucionou o meu problema aqui. Beleza. Agora, o que eu posso fazer aqui? Aqui nessas linhas aqui, eu quero configurar, aplicar esse efeito aqui de borda, aqui, aplicar esse estilo de borda somente a linha aqui da coluna, tá vendo? Eu não quero aplicar aqui sobre as linhas. O que acontece? O ideal seria que se a gente selecionar todas essas células aqui, ou melhor, clicar com o botão direito aqui sobre o quadro de tabela selecionado, vir aqui em propriedades do conteúdo, e aí a gente selecionando aqui todas essas células, o ideal seria que se a gente selecionando aqui a linha, a gente aplicando aqui o efeito, ele aplicasse, né, somente ele aplicasse aqui ao conjunto aqui das células. Só que o que acontece? Eu aqui no caso eu não quero que ele insira uma borda aqui, tá vendo? Eu só quero que ele coloque as bordas aqui nas laterais e aqui em cima. Então, se eu vier aqui desmarcar, aqui, clicar aqui, ó, tá vendo? Ele remove a coisa aqui de baixo. Só que no caso, quando eu for mexer aqui nas configurações, o que vai acontecer? Ele vai aplicar aqui as linhas. Ele não vai aplicar aqui a linha de baixo, só que ele vai aplicar as linhas aqui das demais células, tá vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar esse efeito célula a célula aqui em cima. Porque o Scribus ele não trabalha de forma inteligente nessa questão, infelizmente. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que selecionar célula por célula e configurar cada célula individualmente, beleza? Então, eu clico aqui para ele habilitar aqui novamente a minha linha. Vou retornar aqui a largura das colunas. Vou desselecionar aqui. E aí eu vou selecionar aqui essa coluna e vou aplicar aqui o efeito dessa coluna. Então aqui nessa coluna, eu vou eliminar aqui a linha de baixo. Vou mexer aqui na largura. Deixar com 3. E vou alterar a cor para vermelho. Beleza, se eu tirar aqui, ela aplicou aqui a cor a vermelho. Eu não quero selecionar aqui um estilo nas linhas aqui das células, tá vendo? Somente aqui na linha da coluna. Então eu vou ter que fazer isso célula a célula. Selecionar cada célula e aplicar o efeito a cada célula separadamente. Beleza? Selecionei a célula. Quero desabilitar a borda de baixo, tá vendo? Se eu clicar aqui, ela coloca a borda. Se eu clicar aqui, ó, na parte inferior, ela remove a borda. Eu estou dizendo para ele que eu não quero colocar um estilo aqui nessa borda de baixo, somente nas laterais e em cima, beleza? Então eu seleciono aqui a linha da célula e mexo aqui no layout, nas configurações de layout. Aqui eu fiz confusão, gente, porque aqui na linha 2, tanto na linha 1 quanto na linha 2, o que eu tenho que fazer? Eu desabilitei para ela colocar na linha de baixo. Só que quando eu configuro a célula de baixo para ela colocar em cima, ela vai inserir aqui, como se estivesse inserindo aqui também. Então o que eu vou fazer? Vou desfazer. Beleza? Vou selecionar essa célula aqui de cima. E aí aqui no caso o que eu tenho que fazer? Eu tenho que habilitar embaixo e eu tenho que desabilitar em cima. Beleza.
Seleciono aqui a linha, mexo agora na largura da linha e altero a cor. Coloco aqui a cor vermelha. Agora sim, eu apliquei só aqui as laterais, tá vendo? Mesma coisa na célula de baixo. Removo a parte de baixo, a parte de cima, seleciono a linha e mexo aqui nas configurações. Note que quando eu mexo na configuração, ela desabilita, tá vendo? Basta você vir aqui, ó, desabilita aqui de baixo, aqui de cima, que ela retorna para a linha que você está configurando normalmente. Aí você seleciona e aí mexe, configura novamente. Beleza, gente. Célula por célula, eu alterei aqui o estilo da linha aqui da coluna, tá vendo? Não apliquei sobre as linhas, né, que separam as células, beleza? Apliquei aqui a coluna, mas eu tive que fazer célula por célula. Quero fazer a mesma coisa do lado de cá. O que eu vou ter que fazer? Mesmo esquema, selecionar célula por célula aqui, para poder alterar aqui o layout apenas da linha da coluna. Então vou selecionar aqui essa célula. Prontinho, galera. Apliquei aqui o estilo a essa linha, a essa outra linha aqui da coluna. Apliquei o meu estilo aqui às colunas, tá vendo? Agora, para finalizar, eu vou aplicar um estilo a essa linha aqui, tá vendo? Que divide a última linha aqui das demais. Então, para isso, mesmo esquema, eu tenho que selecionar a tabela, ou melhor, a célula, no caso. Aqui, no caso, eu vou aplicar nos 4 cantos. Então, eu vou deixar da forma que está, vou alterar aqui a largura. E vou alterar a cor. Beleza. Alterei aqui a cor para vermelha. A mesma coisa eu vou fazer com essa célula do lado de cá. Então, tenho que selecionar essa célula aqui. E fazer a mesma aplicação. Vou mexer aqui na largura e vou alterar a cor. Beleza. Show de bola, galera. Fiz aqui a configuração da minha tabela, beleza? É dessa forma que você pode criar e configurar suas tabelas aqui no Scribus. Na minha concepção, não prefiro trabalhar com tabelas aqui no Scribus, porque eu acho que é muito contraproducente, tá? O Scribus aqui ele não tem um processo mais inteligente para você fazer seleções, né? Trabalhar com seleção de vários objetos aqui dentro da tabela. Você tem que ir, como nós vimos aqui, para fazer essa configuração aqui, você tem que ir célula por célula, trabalhar em célula por célula, ok? Você não consegue, por exemplo, se eu quiser editar um texto, o título aqui das colunas aqui, por exemplo, eu não consigo selecionar os 3 ao mesmo tempo e trabalhar essa edição de uma vez. Eu tenho que mexer célula por célula. Mesmo que eu vá aplicar as mesmas configurações, eu tenho que mexer em célula por célula. Então eu acho isso meio contraproducente, algo que o Scribus ainda deixa a desejar. Eu prefiro, no caso, criar uma tabela em outro programa. Você pode criar no Excel, no LibreOffice, no Google Planilhas e importar para cá, beleza? Mais para frente nós veremos aqui como importar tabelas feitas em outros softwares aqui para o Scribus, beleza? Aqui no caso, se você prefere criar todo o processo aqui no Scribus, nós mostramos aí como você cria uma tabela e como você configura aí o layout da sua tabela aqui dentro do Scribus, beleza? Bom, galera, então é isso. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique o Scribus para o amigo seu
que esteja interessado em aprender uma ferramenta de design editorial, mas não tem condições de arcar com uma solução paga, indica essa ferramenta aqui para ele, porque o Scribus é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indique também o nosso curso, porque você vai estar ajudando a gente a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível interessadas em aprender software livre aí de design gráfico. E assim você nos estimula a produzir cada vez mais conteúdo de valor aqui para o canal. Beleza? Um forte abraço para vocês e até lá!